Hoje vamos analisar com vocês outro exemplo desolador. Julia Simons, que residia em uma residência de 3 quartos perto de Portland, Oregon, compartilhava um quarto com o comerciante separado Stephen Nicholas. Julia declara que conheceu Stephen através da internet, quando procurava um imóvel para alugar. Stephen aparentava ser amável e cativante com ela. Stephen visitou Rhonda, a filha de Julia, na época em que ela morava com ele. Stephen, 10 anos mais velho que Rhonda, a via como a mulher mais bela que já havia visto. Stephen ficou encantado por Rhonda. Foi um desafio não ser um. Ele não só tinha uma aparência incrível, como também possuía uma personalidade bastante marcante. Stephen se surpreendeu ao descobrir que Rhonda também estava interessada nele, iniciando assim um relacionamento amoroso. Stephen e Rhonda começaram a dar mais importância ao seu relacionamento à medida que este se intensificava. Finalmente, o casal optou por partilhar um apartamento e Rhonda se mudou para o apartamento de Stephen. Durante o relacionamento, Stephen e Rhonda se envolveram, aproximando-se da família, especialmente das irmãs Melanie e Tessa. Tessa tinha apenas 9 anos quando começou o relacionamento entre Rhonda e Stephen. A sua satisfação em passar tempo com Stephen advinha da sua grande diversão e felicidade. Durante anos, Stephen e Rhonda permaneceram juntos, mas nunca oficializaram a união. Rhonda sempre se questionava sobre como seria ser esposa de Stephen. Seus amigos perceberam que ela estava otimista, pois realmente desejava se casar. O calendário de Stephen indicava que o casamento deles estava marcado para o verão de 2009. Contudo, ela concebeu uma menina e sua existência passou a ser dominada pela maternidade. O universo de Rhonda estava centrado em sua filha, e ela apreciava cada instante que dividia com ela. Ela gostava muito de ser mãe. Rhonda apreciava a maternidade e passear com o filho. Contudo, ela também tinha o desejo de voltar à carreira de modelo. Stephen declara que Rhonda ficou mais debilitada do que nunca após o nascimento de seu filho. Stephen afirmou que Rhonda o considerava repulsivo. Ele afirmou que, para tentar emagrecer, eles concordaram em escalar juntos as 25 melhores rotas do Oregon. Após o nascimento de sua filha, Stephen afirmou que a relação dele com Rhonda estava prosperando e eles raramente discutiam. Agora, refletiu ele, eles estavam mais robustos do que jamais estiveram. Contudo, os amigos de Rhonda apresentaram uma história distinta. Relataram que Rhonda os contou sobre os comportamentos violentos de Stephen. Em uma ocasião, Rhonda tirou fotos atrás de um espelho para documentar as cicatrizes de um conflito com Stephen. No dia 16 de março de 2009, Stephen e Rhonda, ambos com 23 anos, começaram a caminhar pela trilha Eagle Creek. Rhonda capturou imagens de Stephen utilizando seu telefone móvel enquanto o casal percorria a trilha. Rhonda, em tom de brincadeira, enviou uma mensagem para sua mãe. Ela vai me chamar ou me arremessar de um penhasco. Antes de iniciar a escalada. Ao caminharem, o tempo estava ideal. Contudo, Stephen afirmou mais tarde que Rhonda começou a se comportar de maneira incomum. Stephen relatou que Rhonda questionou o que ocorreria se algo ocorresse com ele e se ele assumiria a responsabilidade pela filha deles. Sim, ele afirmou. Quando a temperatura começou a diminuir, Stephen informou a Rhonda que era o momento de retornar para casa. Stephen relatou que, ao invés de retornar, Rhonda colocou uma toalha nos ombros, se auto-intitulou Supergirl e iniciou uma corrida pelo trajeto apertado e instável. Stephen relatou que presenciou Rhonda tropeçar e cair aproximadamente 50 metros ao lado da trilha Eagle Creek. Stephen declarou que foi até a ravina onde Rhonda havia se escondido, devido à falta de sinal de celular, e segurou seu corpo após ela cair da trilha Eagle Creek. Ele tentou entrar em contato com o 911, porém não havia serviço disponível, sendo obrigado a deixá-la lá sem escolha. Stephen declarou que caminhou até o começo do percurso e finalmente conseguiu se comunicar com a equipe de emergência. No mesmo dia, a equipe de resgate retirou o corpo de Rhonda. Stephen não expressou emoção durante o funeral de Rhonda, segundo a família dele. Stephen afirma que chorou incessantemente e pensa o oposto. Ele evita contato social e prefere ficar isolado quando está muito deprimido. Logo após o falecimento de Rhonda, Stephen acondicionou as coisas dele e de sua filha em caixas e se mudou para o outro lado do Oregon para estar mais próximo da família. A família de Rhonda tinha incertezas acerca desta medida. A família de Rhonda questionou o que ocorreu nos 2 instantes anteriores ao falecimento de Rhonda. Stephen optou por se mudar para a China em 2006. Com essa decisão, iniciou um novo período em sua vida.
Stephen optou por residir em Wuxi, uma cidade localizada a aproximadamente 120 quilômetros de Xangai, levando sua filha consigo. Durante seu primeiro matrimônio, Stephen residiu na China, onde desenvolveu um amor profundo pelo povo e pela terra. Stephen atuou como professor de inglês para empresários chineses durante sua estadia na China. Rhonda, a filha deles, estava rapidamente se ajustando à vida na China. Ele dominava perfeitamente o mandarim, 2 meses após sua chegada ao país. O mesmo acontecia com a filha de Stephen e com ele próprio. Stephen se encantou por uma mulher de nome Land Yin-Yang quando residia na China. Land e sua filha mantinham uma relação estreita. Land assumiu a função de figura materna. Stephen valorizou a contribuição de Land e a escolha de desempenhar o papel paterno para sua filha. Depois de 1 ano de namoro, Stephen propôs Land em matrimônio, intensificando a relação entre eles. Ela respondeu afirmativamente, para seu contentamento. Em fevereiro de 2015, Stephen e sua filha regressaram aos Estados Unidos com o propósito de se casarem naquele país. Eles concordaram em organizar 2 cerimônias para atender a família e aos amigos, uma nos Estados Unidos e outra na China. Stephen e sua filha chegaram aqui um dia antes da chegada de sua noiva aos Estados Unidos. Um agente da lei interceptou Stephen ao desembarcar do avião em São Francisco para sua viagem de conexão ao Oregon, dizendo-lhe que era necessário segurá-lo, pois sua bolsa apresentava comportamento suspeito. Contudo, ele desconhecia que esse encontro desencadearia uma sequência de acontecimentos que modificariam sua vida para sempre. Em poucos instantes, a polícia chegou e separou Stephen de sua filha. Embora ele não soubesse, os investigadores acompanharam de perto o falecimento de sua namorada Rhonda durante todo o período em que ele residiu na China. As suspeitas sobre a queda de Rhonda de Eagle Creek os impulsionaram a aprofundar as investigações. E por fim, descobriram que Stephen era o culpado pelo seu falecimento. Em grande medida, a mãe de Rhonda manteve a investigação em andamento. Ela estava sempre acompanhando os investigadores solicitando atualizações. Após o assassinato de Rhonda, as autoridades prenderam Stephen no aeroporto e o levaram para Oregon. Stephen declarou que estava tendo um sonho quando foi detido. Stephen ansiava por abrir os olhos e retornar à China, junto com Land. Contudo, isso não se tratava de um sonho. A realidade era o que estávamos experimentando. Inicialmente, a fiança de Stephen foi estipulada em $2 milhões. Ele ficou 14 meses encarcerado à espera de um julgamento. A fiança de Stephen foi reduzida para $250 mil. Os advogados conseguiram uma fiança. Stephen então recebeu alta sob monitoramento de tornozelo. A família de Rhonda exultou ao saber que Stephen foi detido pelo seu assassinato, pois tinham a certeza de que a justiça finalmente estava sendo realizada. Em particular, a mãe de Rhonda, que começou a derramar lágrimas ao ouvir a notícia, lutou para conter suas emoções. Para os familiares de Rhonda, que há anos sofriam com a perda dela, a detenção de Stephen proporcionou conforto e alívio. Depois que Stephen foi detido, seu defensor encaminhou sua equipe de investigação para Eagle Creek Trail, local onde Rhonda faleceu. Eles tinham a intenção de coletar evidências para demonstrar perante o tribunal que Rhonda caiu em um acidente e Stephen não a pressionou. Segundo o defensor de Stephen, a beleza do Columbia River Gorge torna a Eagle Creek Trail uma das rotas mais exploradas. O especialista em medicina legal que fez a autópsia de Rhonda após seu acidente em Eagle Creek descobriu que todos os seus ferimentos estavam localizados abaixo da cintura durante uma das audiências iniciais de Stephen. A estratégia de defesa de Stephen se baseava nessa descoberta, pois lhe proporcionava a chance de afirmar que Rhonda havia tirado a própria vida. A equipe de defesa de Stephen alegou que o rompimento da pelvis de Rhonda e as provas de que ela caiu primeiro com os pés, ao invés de cair de cabeça, o que poderia sugerir que ela foi empurrada, foram o efeito do impacto da queda no solo. A defesa, além de comprovar as lesões de Rhonda, também buscou utilizar as anotações de suas sessões de terapia como evidência. Essas anotações indicavam que Rhonda sofria de depressão. Contudo, nunca mencionaram que ele ponderava a possibilidade de suicídio. A própria Rhonda mencionou seu relacionamento com Stephen como um estado de ausência de amor. Segundo a defesa de Stephen, a melancolia de Rhonda e o relato de seu relacionamento sugerem que ela optou por tirar a própria vida. Eles buscaram refutar a teoria do Ministério Público, de que Stephen havia pressionado Rhonda, resultando nos ferimentos que resultaram em sua morte, fornecendo tais provas.
Stephen afirmou posteriormente que Honda sofria de depressão e tentou suicídio diversas vezes antes de suas trajetórias se encontrarem. A família de Honda refutou essas alegações, acusando Stephen de falsidade. Stephen matou Honda, fazendo com que seus familiares acreditassem que ele a culpava por desviar sua atenção. Stephen afirma que Honda também se opôs ao consumo de drogas desde os 12 anos. Ele teria testado uma vasta gama de remédios e diversos outros. No entanto, as análises do médico forense revelaram apenas traços mínimos de maconha e do medicamento receitado para ansiedade e depressão que Honda estava a tomar por conta de complicações pós-parto. Nos estágios iniciais do assassinato de Honda, ocorreram eventos perturbadores que ressaltaram a função de Stephen. Stephen foi flagrado em um caso amoroso com Melanie, a irmã mais nova de Honda. Dado que Stephen tinha 30 anos e Melanie ainda era uma criança, essa descoberta suscitou dúvidas. A teoria apresentada pelo Estado em tribunal sugere que a relação inapropriada de Stephen com Melanie pode ter sido a causa do assassinato de Honda. As tensões e a possível intenção de matá-la levaram Honda a descobrir as ações de seu marido por trás dela. Depois de ser detido pelo homicídio de Honda, Stephen enfrentou 2 acusações de agressão sexual de 3º grau e 3 acusações de sodomia de 3º grau, todas ligadas ao seu relacionamento com Melanie Castro, sua namorada. Stephen admitiu culpa em 2 acusações de agressão sexual durante o julgamento do assassinato de Honda em 2005. A declaração de Stephen afirmava: "Pratiquei sexo 2 vezes com Melanie Castro." Contudo, Stephen afirmou que sua afirmação era falsa e que foi compelido a admitir a agressão sexual. Stephen afirmou que sua afirmação foi principalmente impulsionada pela legislação que lhe possibilita lutar e possivelmente recuperar a guarda de sua filha. Em desespero, Stephen expressou seu desejo de ter sua filha de volta. Ao invés disso, o governo afirmou que o vínculo entre Stephen e Melanie se estendeu por mais de 4 anos. Stephen admitiria posteriormente que realmente manteve um caso sexual com a irmã adolescente de Honda. O Estado enviou uma mensagem de texto enviada por Honda para sua irmã adolescente Melanie, que mantinha um relacionamento ilícito com Stephen, antes dela e Stephen iniciarem uma caminhada fatal em Eagle Creek no dia de seu desmaio e falecimento. No texto, Honda afirma que Stephen utilizou Melanie para prejudicá-la, tratando Stephen como um resto de lixo. A progenitora de Honda afirmou que Honda tinha consciência de que Stephen estava tentando estabelecer um obstáculo entre ela e Melanie. Ele afirmou que Honda desejava aprimorar a relação deles e apreciava sua irmã mais nova. O Estado defendeu que nem tudo corria bem na relação entre Honda e Stephen, conforme declarado por Stephen. Foram apresentadas ao tribunal provas adicionais que indicam que Stephen possuía um passado sexual problemático. Stephen foi detido e enfrenta 5 acusações de violência sexual, supostamente apalpando uma jovem de 13 anos apenas 6 meses após o falecimento de Honda, a mãe de sua filha. Stephen reiterou sua inocência e contestou tais declarações. Posteriormente, afirmou ele, enviou à vítima uma mensagem de texto sexualmente provocante e uma imagem nua. Ele se desculpou por sua conduta imprópria e assumiu a culpa por uma acusação de assédio sexual. O Estado apresentou ao tribunal imagens capturadas por Honda que mostravam suas costas lesionadas durante uma das audiências preliminares de Stephen. Segundo a amiga mais próxima de Honda, ela escutou Honda e Stephen discutindo ao fundo enquanto falava várias vezes ao telefone com Honda. O tribunal também coletou depoimentos da ex-esposa de Stephen, que afirmou que ele tentou estrangulá-la e jogá-la pela janela do apartamento no 8º andar em novembro de 2003. Em relação a essa situação, Stephen negou as acusações e não enfrentou qualquer processo criminal na China. A família de Honda sustenta que seu companheiro Stephen foi o responsável pela sua morte. Eles suspeitam que ele a matou para obter vantagens de um seguro de vida que tinha recentemente adquirido para ela. A mãe de Stephen expressou suas incertezas e afirmou que Stephen não possuía estabilidade financeira e havia perdido muito dinheiro em operações de day trading no ano anterior. Ademais, todos que tiveram a oportunidade de conhecer Honda podem afirmar que ela amava intensamente suas filhas de 9 meses e jamais teria tirado a própria vida ao saltar de Eagle Creek. Ao descobrirem que o Estado havia agendado uma reunião com a defesa e alcançado um acordo em maio de 2017, a família de Honda ficou atônita e horrorizada. Antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o curtir. Com isso sabemos que você está gostando do conteúdo e continuaremos. Agora, sem mais delongas, vamos para o resto da história. Stephen confessou culpa pela acusação atenuada de assassinato por negligência criminal.
Apesar de as autoridades terem pensado que ele a havia assassinado, perceberam que a acusação contra ele era frágil, já que não existiam evidências físicas que comprovassem que ele a havia empurrado pelo trilho de Eagle Creek. Stephen foi recompensado pelo tempo que gastou à espera do julgamento. Contudo, ele precisa cumprir 3 anos de liberdade condicional. Stephen foi liberado da prisão após a remoção do seu monitor de tornozelo. Não foi justo para a família e amigos de Honda que Stephen aceitasse um acordo judicial. Eles consideraram que ele deveria ter sido mais penalizado pelas suas atitudes. Durante a audiência de sentença de Stephen, a irmã de Honda falou. Ela lhe comunicou que estava furiosa e desapontada com ele, pois ele havia destroçado toda a sua família e lhe infligido grande dor. A mãe de Honda também expressou seu espanto e frustração por não compreender como Stephen poderia ter afastado sua filha dela, desintegrando assim a família. Stephen admitiu que levou algum tempo para obter a guarda de sua filha, dado que o tempo estava se esgotando, e não exerceu pressão sobre Honda. Ele afirmou que, pelo bem de seu filho, estava preparado para aceitar as consequências de suas ações. No entanto, a família e os amigos de Honda continuaram incertos, mesmo com as declarações de Stephen. Em uma entrevista de 2018, Stephen fez uma declaração surpreendente acerca do destino de sua amiga e combativa, Honda. Stephen garante que ela estava viva quando desceu a trilha Eagle Creek e a encontrou no dia de seu acidente fatal. Então, o entrevistador questionou Stephen sobre se ele tinha livrado Honda de seu sofrimento naquele dia. Stephen respondeu ao entrevistador com uma questão teórica. Isso é um crime se você matar seu parceiro de batalha porque compreende o seu sofrimento. Apesar de ainda ser um homicídio, declarou que tal ação poderia ser classificada como um homicídio justificado. Stephen nunca declarou explicitamente que feriu Honda, contudo, seus comentários indicam que ele poderia ter tido alguma participação na morte dela. Em 2017, a mãe de Honda pediu benefícios de sobrevivência à segurança social em nome de sua pequena filha. A avó de Honda afirmou que a neta morava com ela e se comprometeu a utilizar os benefícios exclusivamente para as necessidades do recém-nascido. Contudo, o Estado declarou que a mãe de Honda viveu com o pai, Stephen, de abril de 2010 a dezembro de 2014, período em que alegou que a criança residia com ela. A mãe de Honda foi acusada de uma fraude de aproximadamente $40 mil, distribuída ao longo de 5 anos. Os defensores da mãe de Honda afirmaram que ela estava resoluta em impedir que Stephen obtivesse a custódia dela e de sua filha. Ela desejava que Stephen não se beneficiasse do seguro de vida de $1 milhão que adquiriu para Honda. A defesa alegou que a atitude da mãe de Honda foi impulsionada pela sua necessidade de salvaguardar a neta e assegurar que ela não fosse explorada. A defesa sustenta que a mãe de Honda foi diagnosticada com depressão anteriormente, que se agravou após o homicídio de sua filha. Ele utilizou a cannabis como um método de automedicação para auxiliar na sua perda. A defesa alegou que ele utilizou a substância como um auxílio, alterando seu julgamento e prejudicando sua clareza de raciocínio. A juíza sentenciou a mãe de Honda, de 53 anos, a 1 mês de prisão domiciliar e 3 anos de liberdade sob condicional. Esta penalidade foi aplicada após a mãe admitir culpa por subtrair dinheiro do governo. A mãe de Honda, além da sentença de prisão e liberdade sob condicional, também foi condenada a ressarcir os assaltantes no montante de $39.124. A filha de Honda e Stephen, desde outubro de 2015, estava sob a guarda do Departamento de Serviços Humanos. Stephen assumiu a culpa pelo abuso sexual cometido contra sua filha de 13 anos, razão pela qual essa decisão foi tomada. Portanto, uma corte do Oregon anulou seus direitos parentais. Contudo, Stephen se posicionou contra essa escolha.